Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. Que clássico, hein? 28ª rodada, São Paulo e Corinthians. Jogo em Brasília, na capital federal, mas vai ser um jogo pesado, de duas equipes que estão em momentos opostos no Campeonato Brasileiro. Enquanto São Paulo briga na parte alta da tabela, mira a Libertadores, o Corinthians quer sair da zona de rebaixamento. O que esperar desse jogo? Primeiro, eu espero que você deixe o seu like. Claro, já comenta aqui quanto vai ser o jogo, compartilha para geral e se inscreve no nosso canal, porque Edu Gerac vai trazer as informações atualizadas de São Paulo e Corinthians. Edu, tudo bem? O que esperar desse clássico, meu amigo? Oi, Fábio. Não, realmente vai ser um clássico eletrizante, porque assim, o São Paulo, né, acabou de ser eliminado aí da Libertadores, só resta o Campeonato Brasileiro. Eu estou começando pelo São Paulo, porque o São Paulo é um mandante desse jogo, apesar do jogo ser em Brasília, né? Haverá shows do Bruno Mars aqui em São Paulo, no Morumbi, na próxima semana. Então essa partida foi para Brasília só com torcida do São Paulo, porque tinha essa discussão, né? Aqui em São Paulo, todo mundo já sabe, só pode torcida do mandante quando ocorrem clássicos. Só que em Brasília pode ter torcida do outro time. Só que o São Paulo disse: mas espera aí, no primeiro turno a gente jogou na Neoquímica Arena só com corintianos. Então agora a gente quer jogar em Brasília, apesar de haver a possibilidade de ter torcida adversária, a gente quer jogar só com os São Paulinos. E aí parece que essa é a decisão, pelo menos de momento, né? Até domingo, sei lá se vai mudar ou não, mas claro, eu acho que não muda, acho que a determinação vai ser mantida. Então, lembrando, o São Paulo, vamos dizer assim, tudo bem, Campeonato Brasileiro, título, matematicamente ainda dá, mas é claro que está muito longe, muito distante. São Paulo que ainda tem 11 jogos para fazer, né, neste campeonato, sendo 5 em casa e 6 como mandante. Agora, se a gente for lembrar recentemente, a melhor colocação do São Paulo foi um nono lugar em 2022. Então, assim, não tem nada de terra arrasada, ao meu modo de ver, apesar da desclassificação na Libertadores. Agora, do outro lado, o São Paulo precisa pelo menos ficar entre os quatro, vai, para já obter aí essa vaga direta para a Libertadores. É claro que, assim, dependendo de quem ganhar a Sul-Americana, a Libertadores, eu acho que até a sexta posição já seria suficiente. E tem um outro ingrediente, né, Fábio? Já que estamos falando de clássico, de rivalidade, você vencer o Corinthians, no caso do São Paulo, e empurrar o rival mais para a zona do rebaixamento, também é um ganho, vamos dizer assim, para a torcida tricolor. Né? A gente tem até os números aí para mostrar dos dois times, números mais gerais. É claro que em termos de classificação, o São Paulo está com 44 pontos, como você já disse, São Paulo hoje é o quinto colocado, e o Corinthians está lá na 17ª posição com 28 pontos. O São Paulo venceu 13 vezes, o Corinthians só 6. E aqui na questão dos empates, é por isso que o Corinthians está nessa situação. O Corinthians empatou demais, né? São 10 empates contra 5 do São Paulo. Você vê que em termos de derrotas, a situação está até quase que igual. São Paulo perdeu 9 vezes, o Corinthians perdeu 11. E aí, quando a gente vai, obviamente, para a questão dos gols, aí sim o São Paulo está entregando um pouco mais, né? 35 gols marcados contra 26 do Corinthians. Agora, você vê que em termos de defesa também não está tão desequilibrado assim, né? São 29 gols tomados pelo São Paulo e 33 tomados pelo Corinthians. É, Finalizações está e empatado, por exemplo, 5-5. é isso que eu ia chamar a atenção. Esses números passam também, Edu, pela chegada do Ramon Dias. Porque o Exatamente. Corinthians melhorou no comando Ramon Dias. Começou claudicante, não alcançando os resultados, mas depois o Ramon encaixou o time. A formação do 4-4-2 tem dado mais resultado. Ele agora tem para o Campeonato Brasileiro o Memphis Depay, que é um baita de um reforço. O Garro está jogando muita bola na equipe do Corinthians. Nós não estamos administrando financeiramente o Corinthians, porque tem torcedor que vai dizer assim: ah, quero ver pagar essa conta. A dívida está bilionária, já ultrapassou 2 bi. Aí é problema dos dirigentes. A gente está avaliando tecnicamente o time, que melhorou, isso é um fato. Tanto que é semifinalista da Sul-Americana. Dá para avaliar hoje que não há favorito para São Paulo e Corinthians, apesar do posicionamento da tabela? Eu acho que sim, eu acho que é um clássico, eu acho que é 50-50 realmente, concordo plenamente, viu, Fábio? Lembrando que o Corinthians
exatamente, né, nesses últimos jogos, principalmente, né, que o time vem encorpando, né, vem embalando, você vê, são 3 jogos já sem tomar gols, que acho que um fato, acho não, é um fato inédito, né, nesse Campeonato Brasileiro para o Corinthians. O Corinthians também, nos últimos 6 jogos, ganhou 5, ou seja, a equipe do Ramon Dias realmente está encorpando, principalmente por causa disso. Primeiro, ele tem mais peças agora para montar o seu time, os seus 11, né? Porque o Corinthians fez uma boa janela de meio do ano, né? Nessa última janela, realmente trouxe jogadores que estão se encaixando bem. Outra coisa, por exemplo, Igor Coronado, né? Que era uma grande expectativa lá no começo do ano, demorou um pouco, mas agora ele está adaptado. Essas 2 partidas contra o Fortaleza, por exemplo, ele foi decisivo. E aí tem o Carrilho, que está entrando bem quando precisa, o próprio Memphis, né, que no último jogo já deu uma assistência ali importante. Ou seja, o Corinthians vai se moldando, vai se encorpando e vai jogar de igual para igual contra o São Paulo. Porque é isso, né? O Corinthians, vamos lembrar, tá ainda na Sul-Americana, tá na Copa do Brasil, né? Ainda. A Copa do Brasil vai jogar contra o Corinthians já no meio da semana, né? Esse jogo é na quarta-feira, o primeiro jogo é no Rio. Agora, no Campeonato Brasileiro, não adianta nada o Corinthians, sei lá, de repente vai. Que eu acho que até pode acontecer, ser campeão da Sul-Americana. O Corinthians acho que é um dos favoritos, sim, para a Sul. E ser rebaixado do Campeonato Brasileiro. Porque o problema do rebaixamento, além do balde de água fria assim para a torcida, envolve muita grana, né? E como você lembrou, Fábio, o Corinthians tá mal, né? As contas do Timão realmente não fecham. Então, assim, cair para a Série B é muito complicado. Então, assim, o Corinthians precisa começar a somar pontos. Eu acho que tem todas as condições, é claro, aí são 10, 11 jogos, né? São 11 jogos no caso do Corinthians também. Tem muito ponto ainda para somar, mas precisa começar a somar agora, né? Não dá para esperar para o final do campeonato, não. Então, assim, vai ser um clássico eletrizante, um clássico interessante, e também para ver o São Paulo, né? Porque o discurso no Morumbi é essa que tudo bem, perdemos, lógico que a gente sonhava demais com a Libertadores e tal, mas não tem nada de terra arrasada, o trabalho está sendo bem feito e tal, mas isso também precisa começar a aparecer em campo, né? Vamos ver o ânimo dos jogadores, porque na minha avaliação, o que mais pesou tanto na eliminação da Copa do Brasil quanto na Libertadores, no caso do São Paulo, foram falhas, podemos dizer assim, individuais, vai. Tanto o Lucas um pouco abaixo, o Caleri um pouco abaixo, Luciano, o Luiz Gustavo, que errou no gol aí contra o Botafogo, né, no primeiro gol do Botafogo, no único gol do Botafogo, né, no Morumbi na quarta-feira. Enfim, então o São Paulo também precisa se reagrupar para fazer uma reta final aí de Campeonato Brasileiro que o mantenha ali entre os 4, 5 primeiros e já pensar também no ano que vem, por que não, né? E olhando a matemática, né, do Campeonato Brasileiro, o Corinthians hoje ainda tem um risco de 47%, é altíssimo, de rebaixamento, enquanto o São Paulo de 22% de chances de chegar à Libertadores. Agora, o Edu, antes só da gente seguir, tem mais uma arte que você separou aqui, um lancezinho que me chamou a atenção no jogo Botafogo e São Paulo, na cobrança de pênalti errada do Lucas, o Luiz Henrique abraçou um jogador de São Paulo na comemoração, virou até um meme, né? Ele abraça É. ali para comemorar. Ele, primeiro jogador que estava do lado dele que foi do São Paulo e ele abraçou na comemoração do gol. Agora, o Edu, qual é o outro detalhe que te chama a atenção para esse clássico que vai ser disputado lá em Brasília, São Paulo e Corinthians, como você disse, seguindo a regra de São Paulo, torcida única, porque infelizmente não sabem se comportar, né? Não podemos ter duas Exatamente, né? torcidas no estádio, lamentavelmente, para uma grande festa num domingo de futebol, 4 da tarde, horário nobre. Mas qual outro detalhe que chama a atenção que a gente traz aqui para a nossa audiência Flash Score? A gente tem uma outra tela interessante para mostrar que era isso que a gente estava discutindo aqui, né, Fábio? Como o Corinthians mudou desse jogo no primeiro turno, né? Lembrando que o empate foi 2-2, mas o São Paulo jogou muito mais que o Corinthians, na verdade. O Corinthians meio que achou aquele empate jogando em casa, né? Sempre tem aquela coisa, o São Paulo nunca se dá bem na Neoquímica Arena, é difícil ganhar lá, nunca ganhou e tal, enfim. Mas aí esse empate do lado do São Paulo, você vê os jogadores aí que se destacaram naquela partida. O Michel Araújo, que hoje é reserva, o Igor Vinícius, que é um titular, mas quando o Rafinha tá bem, é o Rafinha que joga, né? O Alisson, que era o grande motorzinho daquele meio-campo do São Paulo até ele se machucar. O Alisson que não joga mais esse ano pelo São Paulo.
E do lado do Corinthians, você vê, o Coronado, né, foi quem mais criou chances naquela partida e agora ele já está voando, né? Ou seja, tudo isso para mostrar que a coisa mudou bastante, mas mudou, no meu modo de ver, um pouco mais do lado do Corinthians do que do lado do São Paulo. E mudou para melhor no caso do Timão. Por isso que eu acho que vai ser um jogo aberto, vai ser um jogo 50% para cada lado, assim, realmente. Não é para ficar em cima do muro, né? Mas é um clássico que, apesar do São Paulo estar muito bem na tabela em relação ao Corinthians, muito à frente do Corinthians, mas o Corinthians também tá encorpado e está precisando de pontos e tal, vai para cima do São Paulo, vai ser um jogo muito interessante de se acompanhar também neste domingo. Certeza que vai ser um jogo aberto de emoções que, claro, você vai acompanhar no nosso site e também no nosso aplicativo Flash Score. Edu, grande abraço para você e até a próxima, hein? Valeu, Fabião, até a próxima. Valeu, obrigado pela sua audiência. São Paulo e Corinthians, você não perde nada aqui na Flash Score. Os principais jogos, informações, tudo você tem no nosso site flashscore.com.br. Tchau!